Computador, beleza. Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Hoje o nosso foco vai ser falar sobre as calorias para você digerir, tá? Eu acho que é um assunto que todo mundo tem interesse, não é? É ou não é? Então, beleza. Então vamos direto aí pro assunto. Vocês estão usando o aplicativo Fat Secret? Pelo menos para ter noção do quanto estão comendo? Estão? Ó, sempre coloca aqui nos comentários, tá? Que aí eu dou uma olhada aqui e já fico de olho aqui o que vocês estão falando. Ah, peraí, deixa eu só mandar o link aqui também para uma pessoa. Peraí. Aqui. Pronto. Então, assim, ó, vocês vão ter que, se alguém ainda não baixou, vai ter que baixar, tá? Porque isso faz parte do todo o processo. Que assim, gente, eu não sei se vocês estão acostumados, né, com isso, mas até porque quando se fala só em produtos, tudo está no rótulo, está tudo bonitinho lá, então fica fácil de vocês controlarem o que vocês estão comendo em relação à Herbalife. Mas em relação à alimentação, se vocês não anotam, não coloca ali no aplicativo, não tem como vocês terem noção, tá? Olha lá. A Comico, ela baixou, mas esqueceu de colocar o que come. Aí, tem que pôr para um horário lá para anotar. É mais para ter noção. Pelo menos aí, 1, 2 dias por semana, tente fazer isso, porque senão não vai dar certo, gente. Porque, ó, vocês têm os melhores produtos, vocês estão tendo acompanhamento, né? Focado 90 dias. E se não der resultado, o que vocês vão falar? Não estou nem falando assim, de vencer, porque vencer é só um. Isso aí é outro foco, né? É uma outra conversa. Mas é em relação a ter resultado. Se não tiver resultado, é difícil falar qual foi o erro, né? Qual foi o problema. Na verdade, é porque às vezes falta anotação, falta disciplina de fazer o básico. E às vezes a gente acha que é tão complexo a alimentação, o treino, que na verdade a gente falha pelo básico, pela coisa mais simples que tem, que é justamente anotar. Ter uma agenda, né, o diário, essas coisas todas funcionam muito, tá? Funciona muito, isso é disciplina, aquela coisinha bem básica de ir lá e anotar o que comeu. Porque um dos grandes erros ou das grandes falhas das pessoas está nos pequenos detalhes, que são aquela coisa de comer um docinho, de comer um detalhezinho a mais, né? Senti uma fome, então acho que eu vou comer um pouquinho, não vai ter problema. Mas coloca isso no aplicativo para vocês verem o quanto isso causa de prejuízo para vocês, tá? E quando vocês visualizam, dói um pouco na cabeça, nossa, né? Bate o remorso, porque vocês anotaram e viram que estava em excesso aquilo. Agora, se não anota, o que não anota, o cabeça esquece, tá? Então, faz essa gentileza para vocês mesmo. Vamos lá. Acho que eu falei, né, para vocês trazerem uma calculadora, né? Calculadora na mão, papel e caneta, se possível. E agora eu vou falar com grupos específicos, tá? Porque são equações e eu preciso, como a gente está falando aqui, eu vou tentar criar uma metodologia aqui para que todos entendam e de forma fácil eu possa passar aqui para todos vocês. Ó, então, apenas os homens, prestem atenção por enquanto. Se as mulheres quiserem anotar para fazer isso com o marido, com qualquer outro homem, tudo bem, tá? Mas o meu foco agora será apenas com os homens. Então, se os homens tiverem dúvida, pergunta. As mulheres, eu vou responder depois. Então, vai lá. Homens, anotem aí. Já faz o cálculo. Eu já vou passar uma equação toda mais fracionada para vocês. Calcula 10 vezes o peso de vocês. 10 vezes o peso.
Coloca isso como letra A. Então, o número que der aí, coloca como letra A. 10 vezes o seu peso. Exemplo, uma pessoa de 70 quilos, então vai dar 700. Então, coloca isso como A. A é igual a 700. O B, 6,25 vezes a altura em centímetros. Por exemplo, se uma pessoa tem lá, que é comum, né? A média, né, da população. Espera aí, acabou o negócio. Deixa eu anotar aqui, deixa eu ver, fazer um cálculo. Ó, dá um exemplo. 6,25 vezes... Se o cara tem 1,70 m, é vezes 170. Então, o número vai ser 1.062,5, tá? Esse é um exemplo de quem tem 1,70 m. Então, vocês multiplicam aí, os homens. 6,25 vezes a sua altura em centímetros. Isso é igual à letra B. Agora vamos para a letra C. A C é 5 vezes a sua idade. 5 vezes a sua idade. Quem tem 40 anos, 5 vezes 40. Vai dar 200. Tudo bem? Anotado? Tá ótimo. Agora, vocês vão fazer o seguinte. Soma o A mais B menos o C mais 5. Repetindo. A mais B menos C mais 5. Digita aí alguns números aí, o dos homens, para eu ter uma ideia aí, se está batendo. Aí, vê quanto dá isso aí. A mais B menos C mais 5. Luciano, 1909, beleza. É para dar entre 1.700, às vezes até 2.000, 2.100, tá? Dos homens. Olha lá, o Tiago, 1.702, beleza, Tiago, isso aí. Ficou fácil assim? Tiago, tranquilo? Luciano, né? Tranquilo. Carlos, beleza? Então tá ótimo. Guarde esse número aí, tá? Guarde esse número. Mulheres. Você vê que vai fazer barulho agora, né? Os homens estavam tudo quietinho. Quer ver as mulheres? Brincadeira. Ó, é porque tem mais mulheres, né? Tudo que a gente faz, as mulheres dominam, né? Sempre tem maior quantidade. Vai lá. As mulheres é parecido, mas tem um detalhe no final, tá? Então, ó lá. A letra A, 10 vezes o seu peso. O B, 6,25 vezes a sua altura. Já multiplica aí, já deixa o número certinho. Menos, não, desculpa, ainda não tem essa equação. O C é 5 vezes a sua idade, até aí tudo certo, tudo igual. Agora que a gente vai fazer o cálculo. Pega aí o A mais B, menos o C, e a diferença é menos 161. Então, é A mais B, menos C, menos 161. Fernanda, 1537. Mariana, Quimico, Vanessa, Glória. Coloca aí para eu ter uma ideia. Vou repetir, tá? A letra A é 10 vezes o peso. A letra B é 6,25 vezes a altura. A letra C, 5 vezes a sua idade. E aí vai fazer o quê? Soma o A mais B, menos o C, menos 161. Vai dar mais ou menos aí de 1.200, 1.100, 1.200 até
uns 1.600, 1.700. Os homens, se quiser fazer da esposa aí também, aproveita. O duro é saber a altura da esposa, hein? Eita! Mariana, 1.168, legal. Posso continuar? Nayane, 1.275, beleza, é isso aí. Tá dentro da média, tá ótimo. Por que você não está conseguindo, Glória? Pode falar. Ó, eu tenho que pegar o meu peso vezes 10, certo? Sim. Tá, deu resultado. Agora, 6 vezes 25. Não, 6,25 vezes a altura em centímetros. Ah, entendi. Então, esse aqui que deu errado. 6,25 vezes a altura? Em centímetros. Como assim? Quanto você tem de altura? 1,59. 159, então. Vezes, então, 159. 6,25 vezes 159. Tá, 6,25 vezes 159. Isso. Tá, 993,75. Anota e vai para a letra C, 5 vezes a sua idade. Tá, agora A mais B, né? A mais B menos C menos 161. A mais B igual a I menos, né? Menos. Menos 260. Menos 161. Menos 161. Quanto deu? 1.445,75. Anota isso aí. Uhum. Ok. Beleza, Thiago? Legal. 1.099 da esposa. Químico, 1.357. Beleza. Ó, agora, isso vocês vão gravar aí. Isso chama metabolismo basal. Tá? Ricardo, não existe média. Existe o número exato que eu passei aqui, tá? É a fórmula que você calcula de forma exata. Existe a média que todo mundo fala, 1.200 a 1.500, mas a média 1.200 a 1.500 você está colocando uma margem grande, né? Então, eu estou fazendo um zoom aqui com 20 pessoas, mas o foco é individual, tá? Então, isso chama metabolismo basal. Esse número é que vocês gastam de calorias em repouso sem fazer nada. Só do fato de estar acordado, estar vivo, tá? Esse é o número. Agora é o seguinte. Ô Cícero, eu vou continuar, depois eu falo novamente, tá? Porque senão vai confundir toda a galera aqui. Aí, assim, agora vocês vão pegar quem aqui se julga sedentário, não faz nenhuma atividade física, só anda para lá e para cá, sobe aí alguns lances de escada, só fica na conversa. Esse tipo de gente. Isso é uma classificação, tá? Quem se considera assim? Ó, tudo. Ô, pessoal, quem não está mostrando o rosto é porque a internet é ruim ou porque não quer aparecer? Porque eu preciso ver, porque só de vocês fazerem o gesto fica mais fácil para mim. Eu consigo visualizar vocês, senão parece que eu estou falando com um painel preto aqui. É isso aí. Ô, Ricardo, você entendeu o que eu falei lá? Que não existe a média. Essa é a forma para ser bem exato cada um. A média é o que toda nutricionista fala, 1.200 a 1.500. Mas aí não é um negócio... Não, era só para entender o que seria bom ou ruim para Não a existe bom ou ruim. quantidade. Não é bom ou ruim, não. Isso aí é do metabolismo de cada pessoa, da idade, da altura, do peso, tá? Então é só para... Não fica ruim agora, que eu vou falar.
Ó, todo mundo está dizendo que faz atividade física aqui, né? Porque ninguém fala que é sedentário. Correto? Então, fechou. Então, fico feliz. Agora, então, já que ninguém se considera sedentário, exclui isso aí, tá? Agora, vocês vão assim, ó. Quem se considera aqui, eu preciso dar uma olhadinha aqui, porque os números que eu coloquei, só para não me perder, são vários números. Quem se considera aqui uma pessoa que faz atividade física leve, que gasta aí mais ou menos de 200 a 400 calorias extra, fora isso que eu falei, tá? Faz uma caminhada um pouco mais longa, tipo um exercício lá, caminhada para mulher, 240, uma caminhada de 1 hora para mulher, tá? E apenas uma sessão de musculação ali para os homens, tá? O cara que assim, ó, o cara trabalha o dia inteiro sentado e só faz o exercício mesmo quando vai na academia ali, aquela 1 hora, um treino de musculação. Pode colocar como atividade leve. Quem se considera atividade leve, anota esse número, 1.375. Repetindo, quem se considera nessa categoria, anota o número 1.375. Agora vamos para quem se considera na atividade moderada. Mulheres que gastam aí de 400 a 650 calorias, fora aquela de repouso, tipo lá, faz a faxina lá do espaço, vai para o espaço a pé, depois leva a criança na creche, ainda vai fazer atividade física na academia, depois vai lá, ajuda na aula do Fit Camp, né, lá do desafio, enfim, uma atividade moderada. E para os homens que se consideram nessa categoria, gasta aí de 500 a 800 calorias, tá? Então, quem acha que gasta de 500 a 800 calorias extra, coloca como atividade moderada. O número de atividade moderada é igual 1.55. Então, quem se considera atividade moderada, anota 1.55. Só estou lendo aqui, ó, Carlos. Eu estou nessa fase de transição, eu ainda sou sedentário. Beleza, Carlos? Então, coloca lá. Sedentário, tá. O sedentário é 1.2, Carlos. Anota aí, 1.2. Para quem se considera lá o sedentário, é 1.2. Eu não tinha falado porque ninguém tinha pedido aqui. A Nayane está dizendo que trabalha 10 horas em pé. Pode colocar moderada. Tá, Nayane? Coloca moderado aí. Agora, quem é muito ativo, por exemplo, vai para o trabalho de bicicleta, né? É longe, depois volta, beleza, Thiago? Volta de bicicleta, ainda faz uma atividade física na academia, né? E às vezes o trabalho ainda é um pouco braçal, né? Tem a parte intelectual, mas também tem o braçal de levantar, sentar e carrega um peso aqui outro. Esse e mais o exercício, né, de atividade física, pode colocar como muito ativo. E o número que classifica, né, muito ativo é 1.725. Depois vocês vão entender tudo isso que eu estou falando, tá? Vamos por etapas. Quem é muito ativo? 1.725. Fernanda, é 1.375 mesmo. É esse primeiro aí que você escreveu. Então tá. Agora é o seguinte. Quem se considera sedentário vai calcular aquele metabolismo basal, aquele número inicial daquela fórmula que eu passei aqui para homens, depois para as mulheres, pega aquele número vezes 1.2. Esse é para quem se considera sedentário. Se todos aqui quiserem, né, fazer todos os cálculos, é um aprendizado, né? Porque vocês vão pegar muito clientes assim. Agora,
Quem se considera atividade leve vai multiplicar aquele metabolismo basal, 1.400 e pouco aí, né, 1.500 que vocês anotaram, vezes 1,375. Ok? Tudo certo? Quem se considera moderado, atividade moderada, vai calcular metabolismo basal vezes 1,55. Repetindo, atividade moderada multiplica metabolismo basal vezes 1,55. E quem se acha ativo, né, gasta muita caloria aí, coloca metabolismo basal vezes 1,725. Quem é muito ativo, metabolismo basal vezes 1,725. Mariana deu 2014. Vai escrevendo aí, pessoal. Vai escrevendo aí para ver se não tem um número muito louco aí. Tiago, da esposa, beleza. O seu 2.900, olha só. Ó, só um parênteses aqui. O Ricardo, agora só para você entender, tá vendo? Porque não existe uma média, é agora que a gente classifica a pessoa. Porque às vezes a pessoa pode ter a mesma idade, o mesmo peso, a mesma altura, só que só o fato dela ser um pouco mais ativa que a outra, o consumo energético dela é muito maior. Entendeu? Então é isso aí. Então vamos lá. A Daisy deu 1.301, tá ótimo. Ó, resumindo, esse seria o número para vocês se manterem no peso que estão. Tá? Então, para vocês se manterem no peso que vocês estão aí, hoje, vocês deveriam ingerir essa quantidade de calorias. Por exemplo, a Vanessa colocou 2.009, a Fernanda 2.651, a Valéria 1.932 calorias para se manter no peso. Ou seja, se vocês estão estagnados nesse peso, vocês estão ingerindo esta quantidade de calorias. O que muitos aqui que eu estou vendo é alto, tá? É um pouco alto. Agora é assim, ó. Quem quiser, no caso, né, muitos estão aqui para perder peso, vocês vão colocar o quê? Esse número que vocês acabaram de passar aqui para mim, né, que vocês anotaram aí, esse último número, né, menos 20%. Pega esse número agora e menos 20%. Aí, o valor que der é o número de calorias que vocês vão ter que ingerir a partir de hoje. Tira só 20%. O Tiago, para ganhar, vai colocar mais 20%. Então, bem simples. Quem quer manter, continua comendo igual. Quem quer ganhar, aumenta 20%. E quem quer perder, tira 20% desse valor. Tá? Eu sei que muitos vão falar assim, mas ninguém quer manter o peso. Né? Aqui, todo mundo entrou para o desafio para transformar ou para perder peso. Só que, às vezes, a pessoa ela já está com um corpo legal e ela quer transformação, então ela não quer perder peso. Então, aí agora a gente vai para um outro passo, que é a composição das refeições de vocês. É aí que vai fazer a diferença, tá? Então, isso, pessoal, não muda, tá? Quem se manter do jeito que está fazendo, né, a não ser que aumente a intensidade da atividade física, do dia a dia, o carro quebrou, agora eu só vou a pé, né, só vou pedalar agora, meus finais de semana eu não fico mais em casa, aí muda o cálculo, tá? Agora, quem vai continuar nesse ritmo, esse número não vai mudar, é daqui até o final. O que a gente vai fazer durante as semanas é ir ajustando, às vezes, assim,
eu não estou conseguindo comer tudo isso, então vamos ver o que a gente faz para reduzir. Ou, eu tirei os 20% e mesmo assim eu continuo me mantendo no peso. A gente vai lá e muda alguma coisinha. Eu estou sofrendo com essa dieta e não estou saindo do peso. Então, vamos criar a estratégia lá do jejum intermitente. Vamos usar o kit seca a barriga. Depois o mini lipo. Enfim, a gente vai criar todas as estratégias, mas para a gente ver se os produtos vão ter os resultados que a gente quer dentro daquelas ações de 10 dias, 15 dias, 21 dias, que a gente vai estar criando os testes aqui, a gente precisa saber esse número que a gente acabou de fazer. Eu não fiz antes, porque eu queria que vocês começassem ajustando, que é aquela coisa que eu falei lá, limpa o armário de vocês de porcarias, né, de doces, essas coisas todas, e coloca comida boa, se ajusta para fazer atividade física, né, elimina aí os produtos industrializados, só aí já é para ter dado um bom resultado. Agora a gente vai fazer um trabalho mais específico. Beleza, então, encontrado o número de cada um de vocês, a Kimiko falou que não acredita que consome tudo isso. Então, coloca no aplicativo. É por isso que a gente precisa saber, tá? É isso que eu falei para vocês aqui no começo, nem todos estavam aqui. Eu pedi para vocês baixarem o aplicativo, né, Fat Secret. Então, isso é o número que vocês têm aqui como referência. Agora, vocês vão colocar no aplicativo tudo que vocês estão consumindo, para ver se bate, se não bate, se dá muito acima, se está dando muito abaixo, e aí a gente vai fazendo os ajustes. Mas assim, alimentação, pessoal, isso aqui é uma matemática, tá? São dados. Se a gente não tiver dados, não tem como discutir. Por exemplo, Mal, o que você acha de eu comer isso? Né? O que eu vou falar para vocês? É difícil, né, de dar uma resposta assim, com embasamento, para poder ajudar. A gente fica meio no achismo. Agora, se vocês vierem para mim e falar, Mal, eu estou com um problema, eu fiz tudo o que você falou, olha aqui os números, eu anotei tudo, como eu posso fazer? Aí a gente consegue criar uma estratégia diferente baseada nos números. Tá? Não no achismo ou porque eu acho que você tem um metabolismo lento. Não existe isso. Vamos agora para a alimentação. A partir de hoje, se vocês, né, lembrando, pessoal, que tudo isso aqui é sugestão, tá? A gente está aqui para orientar e para ajudar. Quem não quiser seguir, não tem problema algum, tá? Isso aqui são sugestões para a gente seguir um cardápio legal. Quem conseguir, coloca lá no aplicativo para vocês aumentarem o consumo de gordura, vai diminuir um pouco, tá? Proporcionalmente o percentual de proteína e de carboidrato menos ainda. Eu coloquei aqueles números lá, né? Só que assim, eu preciso que vocês me dêem o feedback, né? Daquilo que eu passei da semana passada, dos 40, 30, 30. Eu preciso que vocês me dêem um feedback daquilo, tá bom? Para me ajudar. Vamos fazer o seguinte, como eu acredito que poucos tenham preenchido o aplicativo, eu vou falar aqui, mas eu quero que vocês anotem o que vocês estão fazendo, e aí qualquer coisa, durante o dia, vocês me mandam lá para eu analisar e ver se a gente consegue ajustar isso que eu vou falar agora, se vai ser possível a gente alcançar. Porque assim, vocês estão vindo, eu acredito que a maioria, quem já está na Herbalife há um bom tempo, poucos devem estar começando, mas vocês estão vindo de uma cultura que o correto é comer muita proteína, né? Sim ou não? E tem a cultura também de que gordura faz mal. Sim ou não? E que carboidrato é uma tragédia. Sim ou não? Então, metade está certo, metade está errado, tá? O carboidrato realmente, não é que ele é uma tragédia, mas dependendo do caso, ele pode interferir em muitas coisas, né? Tipo, pensando em saúde, tá? Não estou nem falando no emagrecimento em si, mas ele pode prejudicar no câncer, ele pode prejudicar no Alzheimer, ele pode prejudicar no diabetes,
né, no aumento de gordura intravisceral, no envelhecimento, alergias, enfim, carboidrato realmente é um problema sério, que a gente se acostuma a comer porque é fácil de encontrar, só por isso, tá? Então, se vocês conseguirem mudar o hábito, que não vai ser fácil, já estou falando desde cara, porque não é simples, mas é um grupo aqui que eu tenho certeza que se abraçar a causa, a gente vai fazer um estrago legal. E vocês vão ter conteúdo muito bacana para poder orientar cliente, tá? Porque assim, se eu perguntar para vocês hoje, o que vocês têm de diferencial para orientar o cliente na dieta dele? Quem tem um diferencial? Fala assim, ó, eu tenho um diferencial. E já compartilha com a gente. Porque todo mundo, se tiver, pode falar, tá? Todo mundo fala a mesma coisa. E tem muita coisa no mercado legal. Só que a maioria fala o que a maioria fala. Muita gente está falando, então vou repetir, porque se todo mundo está falando é porque é certo. Tá? Então, se a gente conseguir ajustar algumas coisas e falar, e não vai falar nada de inovação, são conteúdos que ficam lá guardados em muita literatura e que quando um guru que lança aí e fala que é legal, aí todo mundo começa a seguir. Mas, na verdade, ninguém inventa nada. É tudo conteúdos que já tem há muito tempo e que são comprovados. E vocês têm a oportunidade de colocar isso em prática aqui. Então, assim, ó, para a gente quebrar um pouco nessa mística de que gordura faz mal, gordura não faz mal, tá? Quando eu falo gordura não faz mal, a gente está falando da gordura boa. O que é gordura boa? Amêndoa, castanhas, nozes, abacate, azeite, a gema do ovo, pessoal. A gema do ovo, que sempre foi, né, um puta vilão aí. Que mais? Gorduras. Viu? Não me deixa comer a gema do ovo. O bacon. Bacon orgânico, exatamente. Pasta de amendoim, óleo de coco, leite de coco, tá? Tudo isso é gordura boa. Anotem aí. Tudo isso é gordura boa e tudo isso faz muito bem à saúde de vocês. Por quê? Primeiro eu vou explicar por quê para convencê-los, né? Aí depois vocês adquirem a estratégia. Eu vou explicar pouca coisa e vocês vão gostar. É assim, ó. Quando vocês consomem muito carboidrato, o corpo de vocês transforma... porque carboidrato é açúcar, tá? Né? Qualquer carboidrato é açúcar. Mesmo o carboidrato da batata, tudo da massa, ele vira açúcar. É um glicogênio. Quando você ingere o glicogênio, o seu corpo, o pâncreas, tem que liberar insulina para captar aquela glicose e levar para dentro da célula. Quando não ocorre isso, você passa a ser um diabético, tá? Então, é isso que acontece. Então, ele tem que captar toda aquela glicose para dentro da célula. Então, quando ocorre isso com maior frequência, vem essas doenças que eu falei para vocês. Primeiro, o próprio diabetes, depois estimula a produção do IGF-1, aí ocorre o câncer, envelhecimento, ansiedade, entendeu? A ansiedade está associada a má alimentação, excesso de carboidrato, vira um vício. Então, ansiosa, come mais, tá? Problemas intestinais, quando come muito carboidrato, dá sérios problemas intestinais. E quando dá problemas intestinais, principalmente as mulheres, não todo mundo, né, acontece, mas principalmente as mulheres que têm o intestino preso, acaba não produzindo a serotonina. Serotonina é o hormônio da felicidade, por isso que vocês ficam irritadas, nervosas, porque comeu mal. Comeu mal, fica irritada com o marido. É ou não é, Thiago? Ricardo, não é isso mesmo? As mulheres não ficam irritadas com a gente? É porque come mal. Mas é sério, gente, é uma brincadeira que eu coloquei, mas é só para fixar na cabeça de vocês. Come mal. E isso afeta demais, tá? E aí, então só por isso já não é legal comer. Olha, o bacon, só se for bacon orgânico, tá? Caseiro, só. Esses bacon que estão lá no supermercado, não compre. E não use aquele.
Ah, mas qual bacon eu vou usar? Só se achar o bacon orgânico. Se não achar, não usa, porque senão entra aquela coisa, comer bacon é bom, depois vai lá e compra um monte e aumenta a taxa de triglicerídeos aí no sangue. Não vá comprar, tá? Esses bacons que tem em hotéis é tudo processado. Esses bacons não são legais, tá? Então, empórios, assim, acho que encontra com mais facilidade. Deve ser caro também essas coisas, né, orgânico, né? Mas, enfim, estou passando o que é saudável. Quem quiser, compra. Quem não quiser, vai para as outras coisas que eu falei lá. Agora, se a gente consumir mais gordura, o que vai acontecer? Só do fato de comer mais gordura, você não passa fome porque você está deixando de comer o carboidrato, tá? Que é aquilo que eu falei. Comeu carboidrato, libera muita insulina, ele capta aquele açúcar, tira tudo da corrente sanguínea, aumenta a ansiedade e dá mais fome de novo. Então, toda hora, quando a pessoa faz muito a dieta e não controla a qualidade do que ela está comendo, vai acontecer isso, porque ela come pouco, só que em alta quantidade ainda de carboidrato, e aí dá fome e a pessoa desiste em 1, 2 semanas. Porque ninguém quer passar fome. Quem aqui quer passar fome? Ninguém sustenta uma dieta passando fome. Ninguém. A não ser uma noiva que vai casar. Porque o casamento é mais importante. Não é? É sério, porque a dor do casamento é maior. A dor de talvez usar o vestido é muito pior dela não alcançar isso do que passar fome, né? Então, depende, né? Qual que é a maior dor dela. Só que a gente está falando com o cliente. Eu estou falando com vocês, mas na verdade é para vocês, né, pensarem nos clientes. Então, se vocês falarem para a pessoa fazer uma dieta de baixa caloria, se não ajustar a qualidade do alimento dela, ela vai se passar fome. Mesmo com shake. Porque a pessoa está comendo muito. E aí você corta tudo e põe shake, ela vai falar, nossa, shake dá muita fome. Entendeu? Ela fala, então toma mais shake. Aí vocês vão induzir o cliente de vocês a consumir o produto errado. Por quê? Porque não orientou da forma certa, então toma mais produto, toma mais produto. E não é assim que funciona. A gente tem que ser justo e honesto com as pessoas, tá? Tomar até 2 shakes por dia é o ideal. Aí tem que tomar lá... e isso que eu estou falando aqui para vocês também é muito legal, porque isso abre a oportunidade de vocês falarem com os clientes de vocês sobre multivitamínicos e magnésio. Por exemplo, magnésio, ele, dentro dessa dieta que a gente está falando aqui, ele é muito importante porque não deixa causar dores de cabeça na alimentação, numa dieta restrita, tá? Então, são coisinhas básicas que vão ajudar demais vocês. Ó, falando da gordura, então, tá? E o ômega 3 também, né? Vocês vão vender muito ômega 3 se vocês falarem dessa maneira. Quando vocês consomem uma quantidade alta de gordura, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Nos primeiros 15 dias, vocês vão sentir uma espécie de gripe, mas não é gripe, tá? O Thiago falou que sim, né? Então, você já deve ter passado por isso. Fica desestimulado, né? Fica meio desestimulado, fica achando algo tá estranho, fica meio lerdo, tá? Mas não tá errado, é um processo de adaptação. Pode soltar o intestino, tá? Então, antes que vocês gritem lá, tô passando mal, tô doente, não sei o quê, por causa da sua dieta. É um processo. E se vocês não quiserem no meio do caminho, quiser desistir, beleza, joga a toalha. Não acredito que ninguém vai fazer isso, né? Mas pode parar na hora que vocês quiserem. Só que pense que se vocês pararem no meio do caminho, o cliente de vocês também vai parar. E aí eu quero ver quem tem moral de estimular o cliente de vocês a finalizar uma dieta que nem vocês conseguem. Não dá. Quem não tem brilho no olho, não vende. É ou não é? Se a pessoa fala, mas você já fez? Então, no 10º dia, eu não estava legal, aí eu parei. Né, gente? Parece brincadeira, mas na hora do o cliente perguntar,
É duro. Bom, eu teria que falar a verdade, porque eu não sei mentir. Ó, eu, né, careca, não tenho nem cabelo, então fica tudo vermelho, aquela coisa toda. Então, assim, de cara a pessoa já vai perceber. Então é o seguinte, voltando. Quando você consome mais gordura, depois desse processo de adaptação que dura 15 dias, e nos 15 dias vocês vão desinchar. Vocês vão perder muito peso. Esse peso é de água, tá? Por que é de água? Eu vou explicar detalhes até para vocês entenderem, para depois, né, ter mais solidez naquilo que eu estou falando e também, se quiser, já passar para cliente. Quando vocês comem mais gordura, lembra que eu falei quando comem muito carboidrato, aumenta muito a quantidade de insulina? Quando acontece isso, vocês retêm líquido. Por isso que todo mundo que come muita coisa no final de semana, na segunda está gordo. Não é gordura, é retenção hídrica. Ou fezes. As duas coisas. Por isso que o Slim Day é vendido na segunda, porque a pessoa vai no banheiro. Mas não que ela perdeu gordura, tá, gente? Fique claro aqui. Ninguém perde 1 quilo de gordura em um dia. Vamos lá. Se a pessoa, então, ela só está comendo a quantidade alta de gordura e pouco carboidrato, então ela não está dando pico de insulina, não está tendo pico de insulina. Se não ocorre isso, não tem retenção hídrica. Se não tem retenção hídrica, você perde peso. Então, só por isso vocês já vão ficar satisfeitos. Mas não é gordura, tá? Vai ser o quê? 10, 20, no máximo 30% do peso de vocês pode ser gordura. O resto é água mesmo. Outro ponto legal. Depois dos 15 dias que vocês estão nesse processo, o corpo de vocês começa a queimar mais gordura em repouso. Aí começa a queimar gordura, dorme queimando gordura, acorda queimando gordura, come queimando gordura, vai trabalhar queimando gordura, faz sexo queimando gordura. Olha que beleza. Tem tudo isso. Então, o corpo entra a gordura e continua queimando gordura. Essa é a cadeia, essa é a esteira do negócio. Porque quando consome carboidrato, o que o corpo faz? Ele para de consumir a gordura e vai lá e queima o carboidrato. Aí ele fica preguiçoso, porque ele só come aqui o carboidrato e a gordura fica lá estocada. Tá? E ao contrário, se a gente fizer o consumo de gordura, ele começa a queimar gordura e vai queimando a gordura sua que está em reserva. Por quê? Porque a gente fez um déficit calórico aqui, né? Que é o que todo mundo já tem em seu número. E aí, isso é muito legal, porque vocês passam a queimar gordura de fato. E não perder só peso, tá? Que às vezes aí fala, eu perco peso, mas depois eu recupero. Primeiro, o peso talvez, como estava em excesso, perdeu muita água. E aí, se não aprende a comer direito, um pouquinho que come novamente, vocês acabam ganhando peso. Tem uma explicação para isso, mas é muito longa e eu não vou entrar em detalhe aqui. É a questão da hipertrofia e hiperplasia da célula, tá? Mas isso é uma outra história. Outro dia eu explico para quem quiser. Eu sei que vocês vão estar falando, mas se eu for comer gordura, o que eu vou consumir de produto? Primeiro, vocês vão consumir de 20 a 50 gramas de carboidrato, tá? Por dia. Só lembrando, quem quiser continuar com aquele cálculo que eu fiz na terça passada, pode seguir, que lá já é uma quantidade boa, tá? Tá bem reguladinho, certinho. Agora, quem quiser seguir já nessa outra onda que eu estou passando aqui para vocês, é só ajustar depois. Então, vamos lá. De carboidrato de 20 a 50 gramas por dia. Então, assim, se eu for pensar em produto, vocês vão consumir 2 shakes por dia. Olha que beleza. Né? Mas e com Nutreve ou sem Nutreve? 20 a 50 gramas por dia. Faz do jeito que vocês acharem melhor. Tá bom? Só que é o seguinte, se vai consumir com Nutreve, depois na hora de comer vai ter que tirar tudo que é carboidrato. Mas eu gosto do arrozinho. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu pegar 100 gramas de arroz e 100 gramas de açúcar,
nas 100 gramas de arroz tem mais açúcar do que no próprio açúcar. Vocês sabiam disso? E o bonitinho, a comidinha básica de toda a família brasileira, que é o arroz, né? O japonês, né, Kemiko? Que come arroz. Mas eu explico depois. Por que então os japoneses não engordam? Tá, tem uma explicação também para isso. Mas a gente está vivendo num mundo ocidental que além do arroz tem um monte de coisa. Tá? Então, um pote de arroz e um pote de açúcar, na mesma quantidade, o arroz tem mais açúcar do que o próprio açúcar. Tá? Então, arroz, dieta, não existe. Mas eu quero um pouquinho de arroz. Tá bom, 50 gramas no máximo por dia. Só que aí vai ter que tirar todo outro tipo de carboidrato. Por exemplo, vai tirar o produto da refeição de vocês. Com leite ou sem leite? Do jeito que vocês quiserem. O importante é que vocês vão calcular. E isso que é legal. Vocês calculam da maneira que vocês quiserem. Vocês adaptam a dieta da maneira que vocês quiserem. Desde que siga esses números. Aí, beleza. Porque a gente não foca no alimento. A gente foca nas quantidades de cada alimento. Então, por exemplo, hoje eu posso consumir 2 shakes por dia. Hoje foi quarta-feira. Posso consumir 2 shakes. Amanhã eu não vou conseguir tomar shake, mas eu sei que eu posso comer até 50 gramas de carboidrato. Então é mais tranquilo, porque eu sei o quanto eu posso comer. Então, se eu for no restaurante, eu vou comer a carne e a salada, só. Entendeu? Aquela regrinha que eu passei para vocês lá, de quem quer emagrecer, só consumir legumes que dá sobre a terra, continua. Tá? Continua. E aí, de preferência, quem estiver na transformação e também quiser adotar esse critério, pode. Porque aí eu coloquei lá que podia consumir, né, raiz. Só que tomar cuidado que se vocês entrarem nessa dieta que eu estou falando aqui, que a gente chama lá de dieta cetogênica, se vocês seguirem ela, qualquer planta, né, que tipo de raiz, já vai atrapalhar essa dieta. Vai dar pau, tá? Vai dar problema. Então, fica muito difícil você seguir. Então, por isso que você pode passar por um processo de adaptação, mas se quiser realmente chegar produzir corpos cetônicos, vai ter que fazer esse processo. O creme de leite, a Ana está perguntando, o creme de leite pode? O creme de leite, ele é utilizado na dieta cetogênica, mas o creme de leite feito em casa, o caseiro, porque ele é mais saudável, porque o creme de leite de caixinha ele é processado, então tem muito produto conservante nele. Então não é saudável pelo fato de ser de caixinha, mas o creme de leite feito em casa tem muita gordura e proteína, é muito bom, tá? O creme de leite é muito usado em café, então você coloca lá uns pingos de creme de leite no café, é muito bom nesse tipo de dieta. Vamos lá. Proteína. Por que a gente não vai poder ingerir tanta proteína como o que todo médico da Herbalife fala, todo mundo fala? Então, vamos lá, vamos por partes. Eu não estou falando que os outros estão errados, tá? Os médicos falam, né, como o Dr. Nathaniel fala, tá, que tipo de dieta, o Dr. Davi, ele fala daquela maneira, porque é o que a maioria da população faz. E a Herbalife, ela tem que ter um discurso voltado para a maioria. Ela não pode falar para a minoria, né? Que a Herbalife é para todo mundo. Esse é o discurso. Mas quando tiver casos específicos, vocês têm que ter um diferencial. Porque, igual vocês aqui, quem está muito tempo na Herbalife e continua comendo o que aprendeu desde o começo, já deveria estar em forma. Não seria isso? Deveria estar em forma, porque vocês sabem o que comer, toma produto todo dia, mas não consegue. Por quê? Porque tem que ter uma mudança, o corpo ele se adapta naquele processo. Então, se eu estou lá numa dieta há 5 anos, gente, o corpo já acostumou com aquilo, tá? Tem que dar uns estímulos nele ali para ele ficar esperto. Até porque a gente vai envelhecendo, né? Então a idade vai prejudicando também, o hormônio principalmente. E aí eu estava explicando, por que não pode consumir tanta proteína nessa dieta?
Por quê? Se eu não estou consumindo carboidrato, o meu corpo está entrando em cetose. Quando eu faço a ingestão de proteína, o corpo, como é muito inteligente, ele faz a síntese proteica, que é a absorção da proteína, e transforma em glicogênio. Então, quando eu consumo muita proteína, é como se eu estivesse consumindo carboidrato. Porque carboidrato e proteína, todo mundo já sabe aqui, que tem 4 calorias. Proteína e carboidrato. Os dois têm 4 calorias. Agora, se eu não estou consumindo carboidrato, quando eu faço uma ingestão de proteína, o corpo vai lá e, capta isso aqui e transforma em glicose. Então, é bobagem. Vocês acham, eu vou consumir proteína do próprio shake, por exemplo, por mais proteína e vai estar tudo certo. Não vai estar tudo certo, não. Em questão de alimentação, pode ser saudável, mas pensando na dieta que eu estou falando, não funciona. Quebra o processo. Continuando. Como então que vocês vão calcular isso? Vamos por etapas, tá? Vamos aqui começar a fazer ir adaptando. Vamos começar, ajusta aí no aplicativo de vocês, 60% de gordura, tá? Anota no papel, depois vocês arrumam lá. 60% de gordura, 30% de proteína e só 10% lá de carboidrato. Esses 10% tem que dar aí as 20 a 50 gramas, tá? Se não der, faz esse ajuste. Eu estou falando aqui por cima porque eu estou conversando com um monte de gente. Se fosse 1 a 1, eu estaria fazendo o cálculo. Então, é isso que vocês vão fazer. Na semana que vem, quem puder, aumenta a gordura, já vai para 70, e aí coloca lá 20, né, de proteína e os 10% de carboidrato. O carboidrato não vai mudar, o que vai aumentar a gordura e tirar a proteína. Maurício? Oi? Eu, Graciele. Só uma pergunta, então. Como fica com relação à quantidade de proteína? Porque tem aquele cálculo lá que a gente faz. Por exemplo, no meu caso, estou fazendo musculação. 2%, 2 gramas por quilo. Por quilo de peso. Então, como que fica esse cálculo? Tá. Vamos fazer assim, ó. Por isso que eu pedi para vocês, né? Coloca no aplicativo, porque é bem provável que esses 20 a 30% de proteína vai dar essa quantidade que você precisa. Porque agora, eu vou usar até o que o Ricardo comentou. Mas assim, qual que é a média? Né? Que ele fez uma pergunta, qual que é a média das pessoas? A gente fala muito, né, de média porque a gente não calcula, né, de forma específica e individualizada. Então, por isso que a gente sempre fala média. Igual a gente está falando aqui, a média é de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo. A média. Mas, se você pegar aí, ó, vocês querem aprender, querem fazer já o fracionado tudo de gordura, de quanto vocês vão comer de proteína e quanto vocês vão comer de carboidrato agora? Vocês têm tempo? Sim, eu tenho. Eu tenho aqui no meu aplicativo aqui, eu faço já essa cetogênica tem uns 10 meses. Eu uso 15, 25, 60. Mas ainda tá alto, viu, Thiago? Então, aí você falando isso aí, eu ver que o resultado que eu tenho não é o resultado que eu gostaria. Então, eu vou aumentar a gordura e diminuir a proteína. O que você está fazendo talvez seja uma low carb. O que é isso, pessoal? Deixa eu falar o que o Thiago está fazendo. O Thiago está fazendo uma dieta que para ele é cetogênica, mas na verdade é um low carb. Low carb é como se fosse uma... vamos dizer que a cetogênica fosse um upgrade da low carb. Então, você começa com a low carb, vai tirando carboidrato aos poucos, né, só com produtos naturais, legumes, verduras, essas coisas. E depois, quando você está acostumado com aquele processo, você faz uma cetogênica, que aí é tirar de vez o carboidrato. Então, o Thiago ainda está no processo de low carb. Você tem que dar um choque, que é de vez, de colocar de 70% até 85% da sua dieta de gordura. Vou fazer isso, então.
O seu está muito fácil, é só você acrescentar um pouquinho. Vou fazer isso. Vou deixar. Então, beleza. Ó, eu vou falar aqui, eu não queria entrar muito nesse assunto porque eu acho que vai ficar um pouco confuso, tá? Mas eu vou falar. Aí quem acompanhar, beleza, quem não acompanhar, tudo bem. É assim, ó. Vocês têm um número aí de calorias diário, não tem? Todo mundo tem, né? Então, beleza. Agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar esse número e multiplica por... Vamos colocar o cálculo que eu falei no começo. Por 60%. Então, coloca aquele número vezes 60%. Aquele número, Maurício, que era multiplicado de acordo com a atividade, né? O total que deu lá. Tirar o menos 20%, mais 20%, tudo. Aquele número final. Pega aquele número final. O número final vezes 60%. Vou dar um tempinho para todo mundo fazer, tá? Agora, deu o número aí, né? Acharam o número. Eu não sei qual, mas acharam o número. Divide por 9. Quanto deu? Alguém aí, me dá um exemplo. Ó, deixa eu chamar um... Como? 161. 161? É. Beleza. Esse número, Ricardo, é a quantidade de gramas de gordura que você vai consumir. Tá bom? Entenderam, pessoal? Então, ó, vou repetir, tá? Vai ficar bem claro. A maioria tá colocando, é para estar certo sim, porque é tudo número coerente, não tem nada de número absurdo, não. Não, Mariana, é total, não é por refeição, não, é total. Vou sintetizar. Vocês acharam o número, né, que vai consumir de calorias total durante o dia. Aí, eu pedi para multiplicar vezes 60%. Esse 60% é a quantidade de gordura que vocês vão ingerir em calorias, né? Quando eu pedi para dividir por 9, é porque cada grama de gordura tem 9 calorias. Vocês já sabiam disso, né? Então, esse número que o Ricardo me falou, que está todo mundo colocando aqui, ó, 118 do Carlos, a Glória 106, isso são gramas. São gramas de gordura que vocês vão ingerir durante o dia. Por isso que eu falei no começo, se não usar o aplicativo, não vai dar certo, não vai funcionar. Tem que ser disciplinado, gente. Isso é matemática, então não dá. No zóio lá, no zoiômetro, não vai rodar, não vai rolar. É fácil quando você faz através de shake, né? Porque o shake já tem o número certinho, mas a alimentação é difícil, tá? Não tem um alimento que é só gordura, a não ser azeite, tá, essas coisas. Mas não só gordura, só proteína, só carboidrato, é difícil. Todos os alimentos têm um pouquinho de gordura, tem um pouquinho de proteína, tem um pouquinho, né, de carboidrato. Agora, a gente pegou os 60%. Agora a gente vai pegar os 20%. Então, assim, volta naquele mesmo número que vocês usaram para fazer o cálculo com 60%. Pega o mesmo número, tá? Vezes 20%. Pode repetir, Maurício? Sim. O mesmo número lá inicial, vezes 20%. Como é que você que está aqui, ó, de barba, olhando com um cara que não está entendendo nada, que está atrás está na frente, você mesmo. Isso, você que está sorrindo. Como é que é o seu nome? Peraí, deixa eu tirar. Aí, pode falar. Meu nome é Ney. Tá entendendo, Ney?
Então, na verdade, assim, quando você começou, eu estava chegando em casa e estava no carro. Ah, Então, quando você fala do número, eu estou perdido porque eu não consegui entender. Mas no final eu vejo aqui. E eu tô gravando também, tá? Ah, beleza. Aí depois eu subo no canal lá do YouTube, eu deixo também para vocês aqui. Mas continua ouvindo, porque aí você vai entender. Aí você só assiste o começo. Tá, porque como eu fiquei perdido, eu falei, não vou interromper, senão quebra o raciocínio. Vou falar, Exato, se não confunde mesmo. Mas depois eu ajudo vocês, não tem problema nenhum, não. Tá bom, obrigado, irmão. Valeu. Acharam isso aí, pessoal? Acharam o número, os 20%? Pega esse número, divide por 4. O número lá que eu falei de calorias, vezes 20%, dividido por 4. Beleza, ó, o Thiago colocou aqui 52,75. Esse aí é a quantidade de proteínas que você vai ingerir por dia. Viu só, Thiago, a diferença? Não é isso que você está comendo, né? Não, essa é da minha esposa. Ah, desculpa. O meu deu 137. Beleza. Eu tô comendo 228. É muita coisa. Eu como 260 e tô fazendo uma dieta normal. Agora que eu comecei a fazer a cetogênica também. Então tá muito alto. Ô, Maurício. Oi. Prestei de novo. Eu tô consumindo, em média, 140, 130, 140. Pelo aquele cálculo lá de 2 gramas, tava dando 112, 120 mais ou menos o mínimo que eu precisava comer. Certo. Agora deu 92. É isso aí. Por isso que é aquilo que eu falei, a média, a gente solta o número e a média, né? Porque a gente estava falando daquela quantidade de proteína e tal. Agora a gente está trabalhando uma quantidade maior de carboidrato, de gordura. Então, a gente tira, e mesmo tirando não deu tanta diferença, né? Cai para 90 e pouco. Então, vai continuar comendo bem aí a proteína. Dá para tomar 2 shakes bem turbo. Show! Ovos também bastante. Muito, muito. Depois eu vou dar exemplo de pratos aqui, tá? Para vocês. Olha como é que eu tô sendo bonzinho. Eu tô falando quanto de calorias, eu tô dando a dieta, ainda até receita eu vou passar para vocês. Brincadeira, hein? Ô Maurício. Oi. Isso aí é para quem quer fazer a redução de peso. Então, eu falei lá que quem quer ganhar peso é mais 20% e quem quer perder peso é menos 20%. Sim. Dentro do número... É esse número. A proporção aqui é de gordura, não importa. Porque a transformação corporal, se você colocar mais 20%, por exemplo, se quiser ganhar peso, você vai aumentar a quantidade de gordura. Então, você vai estar treinando pesado, comendo bastante gordura, então você vai definir. Então, seu corpo vai perder mais gordura. Né? Então, você vai ficar o corpo mais bonito, né? Mais musculoso e mais definido. Não vai precisar ficar inchado, aquela coisa cheia de carboidrato para depois perder peso, né? Legal. E a gente também não tem um ano de treino, são só 90 dias. Então, a gente tem que criar uma estratégia para que a gente tenha o melhor resultado dentro dos 90 dias. Vou dar um exemplo. Os fisiculturistas, eles fazem um processo de definição corporal nos 90 dias. Eles começam a ir lá tirando carboidrato, mudando o treino, mudando a dieta. Aí, um mês antes, começa um processo de loucura, de tomar 8 litros de água por dia. Entendeu? É um processo muito louco. Só que os caras já são grandes, já são fortes, tem muito músculo, estão no processo já, ninguém ali iniciante, né? Então, é só um processo de lapidação corporal. Vocês não, vocês são pessoas comuns, como eu, tudo com pessoas comuns. Então, se a gente falar em fazer um trabalho de hipertrofia de 90 dias, não dá tempo, né? Então, a gente já tem que ir fazendo estratégias um pouco mais arriscadas para a gente tentar ter o melhor resultado dentro desse pequeno espaço de tempo, que parece longo, mas não é bem pouco. Maurício. Oi. Uma dúvida. Esse último cálculo que você passou aí, eu pego aquele resultado que deu, por exemplo, meu 1.590, 32, eu multiplico por 20%. Exatamente. 20%.
Tá, e deu o caso aqui 118,064. Aí eu divido isso por 4. Sim. Não, peraí. Aí Você pegou o número lá, vezes 20%. Quanto que é aquele número? Me fala aí. 1.590,32. Tá, 1.500 já dá, 20% já dá 300. Não dá 118. Dá 118? Dá 300, uns 300 nos quebrados. Ah, então eu não entendi esse cálculo aqui. Mas é só multiplicar. Faz Deixa assim, eu ver aqui 1.500 novamente. e pouco vezes... 1.590,32 vezes 20%. É, Tá, deu 318. exato. Aí esse valor eu divido Agora, por 4. divide por 4. Deu 79. Exatamente. Essa quantidade de proteína De que vocês vão proteína. Perfeito, Exatamente. obrigada. Nada. Agora vamos para o carboidrato. Pega o mesmo número, lá, começo o número base de cálculo, vezes 10%. Maurício, vezes quanto? 10%. Obrigada. Achou o número, divide por 4 também. Esse número que deu aí é a quantidade de gramas de carboidrato que vocês vão ingerir por dia. Ó, o Thiago deu 26. Thalita, 33. Nossa, Thalita, deu... Ô, Thiago, você colocou quantos por cento? Coloquei 10, mas esse eu tô fazendo da minha esposa. Ah, tá, perdão. Eu tenho aplicativo aqui na... Tá. Ah, então tá certo. É O porque meu, eu eu achei pus que... 5% no meu, daquela conta, deu 46 gramas. Caramba, 5%, né? É 3.500 calorias. É, come pouco por dia, né? Ainda não estava ganhando peso. É. Então, ó, aproveitar as dicas, né? Porque sempre é bom vocês falarem alguma coisa, a gente consegue tirar alguma coisa para dar como dica. Por exemplo, muitos aqui, eu acho que a Mariana também deve estar querendo ganhar peso, não sei se o Ricardo também, pelo que eu vejo aí na foto, é magro, né, Ricardo? Não sei se quer ganhar peso também. Enfim, alguns aqui, porque às vezes, por isso que eu quero ver pelas imagens, eu acho legal. Quando vocês estão nesse processo de querer ganhar peso, não adianta ficar comendo um monte de carboidrato. Só vai inchar, vai engordar e não vai conseguir alcançar a quantidade de calorias necessária. Mete lá umas 2 colheres de azeite, óleo de coco, é gordura. Gordura tem 9 calorias, é mais que o dobro do carboidrato. Sem dó, gente. Vamos combinar uma coisa aqui? Limpa tudo que vocês ouviram falar de gordura, limpa e coloca na cabeça só esse conteúdo novo aqui. Tá? Vocês vão seguir. Não, eu já faço e funciona o que você está falando aí. O que eu verifiquei no meu caso foi o treino que eu estava fazendo que não estava adequado para o meu resultado. Então outro ponto. Primeiro, se ajusta a alimentação. Tá fazendo certinho e não tá tendo resultado? Vamos para o próximo passo. Qual que é? Ajustar o treino. O que a gente mais vê hoje na academia é as pessoas achando que come certo e treinando errado. Aí fala, ai, não tá dando certo. Ninguém gosta de treinar aqui, gente. Vamos ser sinceros. Tá? A gente não tem prazer em treinar. Eu tenho porque já faz 20 anos que eu treino, né? Então, assim, é vício. E os que gostam de treinar são esses também, que nem eu, que já treino há muito tempo, então vicia, precisa ter essa adrenalina no corpo, noradrenalina, para se manter bem. Eu mesmo, quando eu fico sem treinar, eu fico nervoso, fico puto, depois que eu lembro, é falta de treino, entendeu? Que é uma das coisas que eu gosto de fazer, então é meu tempo, tá? Agora, pela natureza, ninguém gosta. Não é legal você ir lá se esforçar, cansar, ficar esbaforido, sentir dor. Tipo, eu acordo 5 horas, vou na academia às 6.
não é prazeroso isso, né? Se for ver, pensando na forma, né, lógica. Então, se isso não é tão prazeroso, vamos corrigir a alimentação para que você, o pouco de esforço que vocês façam, vão ter o resultado. Porque senão faz o quê? Come errado porque é gostoso, aí treina em excesso, não está dando certo, então vou fazer 2 treinos por dia, se mata de treinar, ou depois se lesiona e fala, agora eu não vou treinar porque eu estou machucado mesmo. Aí faz o quê? Vai comer. Por quê? Porque quando a gente tem dó da gente, a gente usa como justificativa para comer. E aí pode falar para todo mundo, eu tô lesionado o joelho. Gente, vou mostrar atletas, fisiculturistas que tem uma perna amputada, é muito mais definido que a gente. Os caras estão parados, eles têm uma perna. Então, assim, a gente usa muita desculpa, né? A gente aproveita muito essas coisas. Então, ó, musculação serve para todo mundo, para quem não tem um braço, não tem uma perna, né? Vou só dar um exemplo. Musculação, a única pessoa que não pode fazer musculação é quem tem insuficiência cardíaca. É o coração fraco, né? Aquele coração que não bate na quantidade mínima, que toma medicamento. Então, se essa pessoa não pode fazer musculação, ela não pode fazer nenhuma outra atividade. E essa é a única restrição para musculação. Até quem tem hérnia de disco pode fazer muita musculação, que vai ajudar bastante. Tá? Tô dando só um exemplo aqui. Então, Maurício, eu estava vendo aqui que você falou que eu preciso, pela foto, eu precisava ganhar peso. Na verdade, eu estou num dilema. Eu emagreci 35, mas eu tenho muita gordura ainda. Uhum. Então, eu não sei se eu perco mais ainda para poder perder a gordura ou já faz a transformação em massa magra, né? Mas quantos você acha que tem que perder ainda? Não, na verdade, o que me sobrou foi a barriga, que é o último que fica, né? Eu tenho 23 de porcentagem de gordura. Vai para transformação. Já vai direto, não tem esse negócio de perder peso, não. Só essa dieta aqui já vai te ajudar. Ajusta o treino e soca o pau. Você tem 23%, você tem todo... Em 90 dias você consegue perder 10 a 15% disso. Manda bala. Não precisa entrar naquele processo de perder peso, porque você já está muito magro aqui, assim, ó, ombro. Tá? Você perdeu muita massa magra nesse processo, o que é muito comum. É comum. Tinha que perder peso, mas vai muita coisa boa junto também. Então agora já entra para ganho de massa também, tá? Senão não dá tempo. Tá. O corpo demora a se adaptar. Ó, funcional para perder peso? Beleza, manda bala. Então a gente viu aqui quantidade de calorias e dessa caloria, a quantidade certa de proteínas, de gordura e de carboidrato, né? Então, o que vocês vão fazer? Vai lá no aplicativo, quando abrir ele, vai estar lá relatório, né? Que está bem embaixo. Deixa eu ver aqui, pegar no meu celular. Para vocês verem o negócio. Então tá assim, ó. Né? Aí não vai dar para ver. Mas aqui, ó. Aqui embaixo tá relatório. Clica no relatório. Aí bem em cima, ó, esse negocinho aqui, ó, é um alvo com uma flecha. Quando vocês clicarem aqui, vai aparecer os dados para vocês colocarem lá, tipo, ó, porcentagem de carboidrato, de proteína e de gordura. Aí vai lá e coloca esses números aí. 60, 20 e 10. Não, 60, 30, 10, né? Para dar 100%. Coloca isso, e aí em cima, lá no começo, tem a quantidade de calorias. Coloca aquela quantidade que vocês acharam aí, 1.700, 2.000, 2.500, 1.400. O número que vocês encontraram de cada um de vocês, coloca lá, que vai estar bonitinho. Vai estar a quantidade de calorias, vai estar a proporção de proteína, carboidrato e gordura. E aí, gente, o que vão ter que fazer? Ir no supermercado da manhã, comprar todos esses tipos de gordura que eu falei para vocês,
tá? Porque vocês não vão conseguir fazer a dieta com o que vocês têm em casa, porque realmente é uma dieta um pouquinho diferenciada, tá? E aí, alguém chamou? E aí, alimentar o aplicativo. Se não alimentar, não tem como ter parâmetro. A Vanessa, sim, no começo faz... Ah, tá. Acho que eu induzi vocês a um erro aí, né? Porque eu coloquei assim... tinha falado aqui, né? Ou coloca 60% gordura, 30% proteína e 10% carboidrato, ou já pode, Vanessa, manter os 20% proteína e já ir para 70% de gordura. Fica a critério de vocês aí. É que eu falei que o número, eu não somei, deu 90%. Né? Eu falei 60% gordura, mais 20% proteína e mais 10% carboidrato. Aí deu 90%. Vanessa me corrigiu aqui. Gente, 3 perguntas. Quem tem? Maurício, por exemplo, você falou na semana passada que nos próximos 15 dias a gente faria a questão dos vegetais acima da terra e aquelas proteínas. E manter, por exemplo, o uso do produto normal. No caso, para eliminar peso, que é o meu caso, os 2 shakes por dia, poderia até estar colocando ele como lanche, fazer uma refeição sólida de manhã, tá. Eu fiz isso durante essa semana. Amanhã, então, por exemplo, a gente já introduz essa questão da gordura. Se vocês quiserem ir se adaptando, sim, tá? Como eu falei. Manter vegetais normais. Isso. E aí é só alimentar o aplicativo para a gente ir vendo. Faz assim, ó. Eu dei aquela orientação para os 15 dias. Se vocês quiserem manter os 15 dias para depois começar tudo bem, tá? É um processo. Mas eu já estou antecipando esse conteúdo aqui, porque, na verdade, hoje eu só queria falar das calorias, aquelas coisas todas. Mas como depois ia ter que recalcular, então, vocês já sabem, né, aquilo que eu passei semana passada, pode seguir. E se quiserem se organizar para começar na segunda-feira, né, porque é quando vai acabar os 15 dias, aí vocês começam essa. Agora, muitos aqui que já querem mudar, pode já fazer a partir de amanhã o que eu acabei de falar. Perfeito. E, por exemplo, no caso, eu estou fazendo ainda caminhada. O ideal seria o quê? Dar uma ativada aí com musculação? Quantos quilos você quer perder? Os 25. Sim, nesse processo que você tá, não dá para perder 25 nesse ritmo, tá? Vai ter que apertar o passo mesmo. Musculação, para não deixar muita flacidez, tá? E sem medo de que achar que musculação não vai perder peso, porque perde muito. Ainda mais se fizer esse tipo de dieta tudo certinho, vai perder bastante peso. Eu sugiro que você faça assim musculação. É muito bom. Sugiro que todos façam. Tá? Ô Maurício, musculação quantas vezes por semana? Tá, vamos lá. Para perda de peso? Para perda de peso, isso. Tá, eu tinha falado que era pelo menos umas 4 vezes musculação, né? E umas 2 vezes aeróbio. Mas isso, se você puder seguir 6 dias por semana, beleza? É uma sugestão, assim, o ideal. Mas se você fala, não, só tenho 3 dias, aí você faz os 3 dias, mas aí tem que dar o treino de cada dia, tem que fazer tudo. Porque eu treino de 3 a 4 vezes por semana, mas, por exemplo, de terça e quinta, terça-feira eu pedalo 50 km. E de quinta-feira eu pedalo uns 60, 80 km. No domingo eu jogo bola de manhã e treino à noite. Não, tá bom. Faz só de 3 a 4, não faz mais que isso, senão você vai começar a ter sobrecarga. Tá bom, obrigado. Mais alguma pergunta? De novo. Mais uma coisa com relação ao treino também. Você tinha falado para transformação 2 vezes aeróbio na semana. Sim, bem leve.
correr na esteira é muito ruim. Eu vou correr na rua, acho que dá mais ou menos 1 hora, 2 vezes por semana. Tá ótimo. O aeróbio não importa o lugar, o importante é você se sentir bem. Eu, particularmente, prefiro, se eu pudesse indicar, né, o mundo perfeito, é as pessoas fazerem atividade aeróbia ao ar livre. Porque quando você está ao ar livre, você tem uma sintonia, você se conecta com o ambiente, você respira ar puro, eu uso atividade física aeróbia para ficar refletindo as minhas coisas, projetos, ideias, tirar todo o estresse, enfim, não para perder peso. Então, se vocês puderem fazer o mesmo, eu sugiro, porque isso relaxa pra caramba. Agora, se vocês usarem atividade física aeróbia apenas para emagrecer, vai ser um tédio absurdo, vai ser uma chatice absurda. Principalmente ir na academia todo dia de manhã e ver aquele monte de gente correndo, suando, né? Aquela tristeza. É sério. Porque assim, você vê que as pessoas elas não fazem por prazer, faz porque tem que fazer. Então, se vocês usarem atividade física de uma forma prazerosa, vocês sempre vão querer fazer uma caminhada, ir no parque. Aqui mesmo, São Paulo, tem um monte de lugares gostosos para ir. Eu sei que às vezes é mais final de semana, porque é difícil, é longe, né, para fazer isso durante a semana. Quem é do Mato Grosso aqui, tem alguns do Mato Grosso, tem também aí as avenidas, lugares que são maravilhosos, lugares gostosos, né? Então, assim, às vezes a gente faz aqui na capital em academia porque não tem lugar. Agora, pergunta para quem mora no interior ou em cidade grande que é mais tranquila. Vê se corre na esteira. Aqui, ó, o Beto mesmo. Ô, Beto, você corre na esteira? Eu? De jeito nenhum. Entendeu? E, gente, eu falo, a gente tem que ser realista, a gente tem que aplicar algo que a gente gosta daqui para frente, não é para fazer um negócio por 90 dias. Então, assim, tem que achar o que é prazeroso. O próprio Ney, o Ney lá, ele pedala. Pergunta para ele, se tiver que tirar, você tira musculação ou pedal? Fala, o que você tira? A musculação. Óbvio. E eu gosto de musculação, mas o pedal é o que você falou, é fora de casa, né? O pedal, gente, é que quem não pedala aqui não vai entender, mas quem pedala, por isso que tem aquele ditado, ou casa ou compra a bicicleta. E quando você pedala, você tem uma liberdade tão absurda que é igual quem anda de moto. Eu não tenho moto porque eu tenho medo de morrer, né? Mas, assim, o pedal é uma coisa... É deliciosa. Você pedala 60, 70, 80 quilômetros, você chega arrebentado, mas você chega com satisfação. Muito satisfeito. É verdade mesmo. Muito gostoso. Ainda mais quando você vai com alguém, né? Que pedalar é sempre bom com a turma. É muito gostoso. É um desafio muito bom, né? Então, Ô Maurício, deixa o convite aí. Quem quiser pedalar sábado, 120 km, a gente vai descer pra praia. Aí, ó. Eu vou dar um tapa na minha bike e eu vou sim. Não sabia que tinha aí, agora eu vou. Vamos programar. Tem uma bike que eu trouxe do interior, tá parada, cara. Tem uma Trek. Ah, legal, pô. Mas, ó, fala, eu vou dar umas dicas de dieta de prato agora, mas fala aí comigo. Então, assim, eu prefiro correr do que fazer caminhada. E ele prejudica o joelho, porque eu tô com dor no joelho. Provavelmente vai te prejudicar, porque é assim, ó. Mudar aqui. Glória, eu te mutei porque você tá fazendo muito barulho, tá? O seu fone aí. É assim, ó. Se você... Já vou explicar dessa maneira, porque pode ser que algumas pessoas tenham passado por um processo de uma cirurgia de joelho aqui, tá? Porque como tem bastante gente, a gente não sabe. Quem passou por um processo de cirurgia de joelho e sente dor, vale a pena fazer o aeróbio, às vezes a corrida. Porque quando estimula a articulação, você libera o líquido sinovial, é como se fosse um óleo que você está colocando na articulação. Então, isso te ajuda, né? Eu ouço muita gente falar assim, nossa, eu sinto dor no meu joelho quando eu estou sentado e quando eu dirijo. E quando eu estou, assim que eu acabo de correr, eu me sinto super bem. É porque lubrificou o joelho. Agora, quando
você tem um problema no joelho, às vezes menisco, às vezes patela, tendão ou ligamento, se você forçar isso, vai te causar mais dor. Tá? Depende de uma artrose, enfim, qualquer tipo de inflamação, né, na articulação vai te causar um problema mais sério. Então, eu sugiro que você pedale ou que você faça o transporte. São exercícios também aeróbio, mas tem um impacto da pancada, né, da corrida, tá? Mas não deixe de fazer o aeróbio. Bom, sugestão de pratos, pessoal. É assim, tudo que tem gordura é bom, né? Então, exemplo, o café da manhã, dá uma quebrada aí com o shake, né? Tira o shake um pouco de café da manhã e usa o shake como lanche. Porque aí vocês fazem um shake sem leite e tal, faz o shake como lanche, porque o shake como lanche é sensacional, porque vocês vão consumir o quê? 110 calorias só. Entendeu? É muito pouco. Esse shake que vocês estão vendendo aí, esses gourmets e tal, é lindo para o cliente. Vocês sabem disso, né? É lindo para o cliente, é para vender. Né? Criaram essa moda agora de fazer um mais louco que o outro. Esses dias eu vi um waffle, que é um waffle dupla camada de né? Com certeza com shake no meio, que ali tem umas 650 calorias. Tem alguém derrapando o carro aí. Ó, então. E aí você começa a ver que tem cada waffle louco aí, mas assim, o cliente deve ser gostoso, é bom, mas é 700 calorias. É mais do que talvez se ele fosse comer lá o prato light, entendeu? Lá no restaurante. Então, tomar cuidado com isso. Então, para o cliente, se ele quer, beleza, é mais caro, ele paga mais, tá ótimo, tá tudo certo. Agora, para a gente, tá focado no resultado, não. E vocês sabem que público de espaço não vai para emagrecer, vai para sociabilizar. Em geral. A própria Herbalife fala isso. Agora, quem quer resultado, faz desafio e compra produto para consumir em casa. Né? Então, uma sugestão que assim, ó, tem que explicar outra coisa também. Muitos estudos estão mostrando que o ideal é você não consumir carboidrato 3 horas depois de acordar e 3 horas antes de dormir, tá? É uma linha, né, de estudos. Não quer dizer que os outros estão errados, mas isso ajuda bastante. Por quê? Quando você não ingere o carboidrato, não dá aqueles picos de insulina, aquela coisa toda. Então, você já acorda bem, né? Porque todo mundo acorda bem, um pouco com sono, mas depois que toma um banho já está bem. E se você não ingerir carboidrato, você continua no pico, então você acorda bem elétrico, né? E quando você vai dormir, você também não precisa comer carboidrato. Então, por isso que as 3 primeiras horas ao acordar e as 3 últimas horas ao dormir, se puder evitar carboidrato, é uma ótima, tá? E por isso que a gente fala muito do abacate com ovo no café da manhã. Abacate e ovo é uma das principais refeições para quem faz dieta cetogênica. A Kimiko está falando, tomar shake com abacate. Pode, tá? Shake com abacate tem bastante gordura. Às vezes, se você gosta do shake e não abandona ele de maneira alguma, ou é a única hora que você consegue fazer um shake ali com calma, pode, mas você está acrescentando aí o abacate. Ou acrescenta também 1 colher ou 2 colheres de óleo de coco, entendeu? Tem que deixar algo gorduroso. Esse é o nome do jogo aqui. E aí vocês vão conseguir encontrar vários tipos de pratos diferentes, a própria forma de consumir o shake de forma diferente, mas e vocês, por enquanto, né? Depois fala para o cliente como fazer. Maurício, tem que ser feito. Fala. Eu tenho um pouco de dificuldade com relação a muita gordura. Até mesmo no PH3 da Herbalife, que não deveria, mas eu sinto muito gosto do peixe. Mesmo depois eu fico conversando com tudo que eu como que tem muita gordura, mesmo que saudável. Depois eu fico conversando com a gordura.
é uma sensação muito ruim. Então, assim, às vezes eu até um pouco evito de tomar, porque é muito ruim. E não deveria sentir. Mas é porque às vezes o seu organismo tem enzimas que acaba, sei lá, quebrando a cápsula da gordura antes da hora, né? Alguma coisa assim, porque o ômega 3 da Herbalife é um dos que dificilmente, eu nunca senti, e acho que quase ninguém aqui sentiu, né? Algum gosto de óleo na boca. Eu acho que é muito exclusivo seu mesmo, né? Alguma enzima que você tem que às vezes não processa isso direito, entendeu? Então, é por isso que, assim, é isso que eu volto a falar. A dieta é uma estratégia legal para se seguir, mas vão existir pessoas como a Graciele que talvez não se adapte a ela. E é normal, isso é muito comum isso aí, tá? É comum. Aí você vê até onde você consegue chegar em quantidade de gorduras. Se vê que não está fazendo bem, volta àquilo que eu passei lá. Por isso que aquilo que eu passei semana passada é uma dieta básica que todo mundo consegue fazer. Então, você pode seguir aquela que também é uma estratégia boa. Tá? Eu fiz a mini lipo, não estava aguentando mais. Então. Não estava aguentando mais. É muito particular seu. Então, não dá certo, não precisa forçar a barra, não. Vai de boa. Então, o prato de café da manhã é basicamente isso, tá? Então, vocês podem intercalar aí o shake, né? Que eu acredito que a maioria faça isso. E com leite ou só com água, o Nutreve? Então, é aquilo que eu falei no começo. Calcula. Se você achar que com o Nutreve é legal, aí Nutreve já dá um X gramas de carboidrato, né? Por exemplo, tem 10 gramas a dose de Nutreve, não tem? 10 gramas de carboidrato? Ô, gente, eu não estou conseguindo... deixa eu ver se é do Beto aqui. Eu não estou conseguindo identificar quem que está fazendo esse barulho. Mas tudo bem. O que eu estava falando? Da gordura do Nutreve, do carbo do Nutreve. Do carboidrato, então. É assim, como a gente está colocando aqui de 20 a 50 gramas de carboidrato, o shake tem 10 gramas só de carboidrato. Então, o shake por si só é um produto maravilhoso, com baixo índice glicêmico e pouquíssimo carboidrato. Se você colocar o Nutreve, já dobra a quantidade de carboidrato. Isso faz com que você tenha que fazer um esforço numa próxima refeição, não colocar nada de carboidrato. Entendi. E eu falo isso porque, assim, se você colocar o Nutreve ali, não vai fazer muita diferença em relação ao sabor, mas vai fazer muita diferença em questão dos macronutrientes, tá? Pensando numa dieta bem, assim, restrita e equilibrada. Aí, se você, a hora que for almoçar, vai ver, putz, eu não tenho muita coisa para comer, o que eu faço? Eu vou tomar um shake porque é fácil. Eu tenho certeza, as pessoas mais velhas aqui na live, no Zoom, elas consomem muito produto, porque se acostumaram, não porque querem consumir mais, se acostumaram porque é prático. É meu caso. Então, é isso que eu estou falando. Se fosse o produto da forma correta, tal, com certeza você estaria dentro do peso. Mas você come os produtos porque é fácil, mas você não usa uma estratégia adequada nesse processo, entendeu? E assim, para algumas pessoas está tudo bem. Não estou criticando esse processo, mas aqui a gente está no processo de emagrecimento, né? Então aqui tem que fazer um negócio de forma diferente, né? Tem que fazer diferente. É certo ou errado, é diferente, porque se o que você está fazendo não deu certo, a gente tem que mudar. Almoço, gente, sempre salada, né? Bastante folhas verdes, que é isso que eu falei para vocês, em questão do magnésio também, do brócolis, tem o potássio, enfim, muita coisa que dá acima da terra, e peixe porque tem bastante gordura, porque aí também dá para vocês regarem com azeite ali, enfim, dá para fazer um cardápio bom. E é uma refeição super leve também, que deixa vocês dispostos durante o dia todo, né? O jantar,
vocês podem repetir o almoço, ou se não, vocês podem fazer o shake ali, mas igual a Químico falou, acrescenta gordura, óleo de coco, se quiser acrescentar o abacate. O ideal é o seguinte, vocês colocarem dentro do aplicativo tudo que vocês estão comendo, e aos poucos vocês vão se ajustando. Porque é difícil. Nesse caso, perdão. Pode falar. Nesse caso, por exemplo, faz o almoço dessa maneira, o café aí, por exemplo, com abacate e ovo, o shake na água de lanche, almoça dessa maneira, jantar repete e faz algum shake aí de lanche no meio da tarde? Ou... Então, se for necessário, né, para alguns vai ser fundamental, porque é a questão da quantidade de calorias. Para outros, tem que ter uma restrição, né? Porque aí à noite, por exemplo, depois do jantar, aí de boa, não precisa mais nada aí. Não. Bom você ter falado isso, Glória. Para quem faz esse tipo de dieta, dificilmente come mais que 4 vezes por dia. Por quê? Porque quem come certo, dessa maneira que eu estou falando, não sente fome. Porque quando come bastante gordura, você se mantém saciado por muito mais tempo. E automaticamente você passa a comer menos. Automaticamente diminui sua ansiedade. Automaticamente você tem compulsão por alimento. Automaticamente você se torna uma pessoa mais ativa. Se torna mais ativa, você queima mais energia. Entendeu todo o ciclo? Muda muita coisa. Isso é muito bacana. Vocês vão perceber. Pode falar. Eu tenho uma pergunta. Tem aqueles estudos que falam que após a prática da atividade física, é muito importante você consumir a proteína de até 4 a 6 horas após a atividade física. Perfeito. E com essa soma aqui, isso de controlar essa quantidade de caloria, de proteína? Então, esse é um ponto importante, né? Por isso que eu falo, se a gente for aqui falar de todos os detalhes, dá um congresso, né? É um assunto muito longo. E eu gosto de explicar em detalhes, porque saúde não é uma forma generalizada. Eu não gosto de quando as pessoas falam, faz assim que é básico, faz assim que funciona. Não é assim. Por isso que nutricionista e educador físico e médico é chato nesse sentido, porque porque não é uma coisa muito simples de explicar. É muito individual. E isso que o Beto está falando é comprovado cientificamente que às 6 horas depois do treino é fundamental o consumo de proteína. Então, qual hora que você vai treinar? Não sei, mas às 6 horas pós isso aí é fundamental. Por exemplo, mas e eu que treino à noite? Se vira, filho. Assim que você chegou da academia, coma porrada de proteína, né? Diferente de quem treina de manhã. Então, vai comer mais proteína pós-treino durante a manhã. E à noite pode fazer uma alimentação mais leve, diferente do Beto, por exemplo. Se ele for treinar à noite, ele vai ter que comer muita proteína à noite, porque o resto da noite vai dormir. Ele não vai conseguir comer às 6 horas, vai comer uma vez só. Então, cada um vai fazer o seu cálculo. Agora, outra coisa que o Beto falou. Isso acontece para quem faz treino de força, a hipertrofia, né? Quem quer emagrecer, mas treina pesado, aí tem que consumir essa quantidade. Agora, quem faz caminhada e corrida, não faz diferença alguma isso. Tá? Não muda muito. Se você tem lá, quantos que deu aí? Você conseguiu fazer o cálculo? Quanto que deu de proteína? No meu deu 159. Nossa, 159 é proteína pra caramba. Por exemplo, em 6 horas, você pode... Vou dar um exemplo, tá? Uma sugestão. Você pode fracionar esses 150 e poucas e consumir metade disso nas 6 primeiras horas, né, do pós-treino. Por exemplo, você tem 60 gramas. 60 gramas, você pode consumir um tricor, que já são 25. Aí depois dá mais 2 horas, você pode fazer um omelete. Né? Um omelete, se você fizer omelete com 4 ovos, você tem mais 20 gramas, já foi para 50. Joga uma lata de atum no meio do omelete, pronto, você tem 60 gramas de proteína em 2 refeições pós-treino.
Interessante. Eu estava malhando à noite, agora eu vou trocar para a parte da manhã, para ter esse consumo ideal de E, proteína. ó, e essas 2 refeições que eu falei, todo mundo pode fazer e levar para o trabalho. Mas Atum é normal para comer? atum é ótimo. Mas é enlatado. Mas tudo bem. Esse ainda a gente passa, né? Porque também se for comprar só fresco, aí fica difícil. Tá? Compra um de qualidade, né? Porque tem os mais simplesinhos que é muito ruim, um gosto ruim, fedido, aí você vai enjoar rapidinho. Então, eu compro Gomes. Gomes é legal. É um preço aí, 6 e pouco, mais ou menos. Preço bom. Então, assim, tá vendo que é diferente uma coisa de um para o outro? Né? Cada um tem uma forma diferente de consumir. Umas coisas que vão ajudar bastante vocês irem aí no Mercadão, coisa do tipo assim, naqueles zona cerealista, e comprar bastante castanhas, avelã, todas essas coisas que tem gordura, nozes, e compra assim, as quebradas, porque não precisa comprar aquela gigantona bonita, que aquilo tudo vai ser mastigado mesmo. Aí você vai comer aquelas todas trituradas, quebradas, é bem mais barato e a castanha do mesmo jeito. Até porque é bom pegar essas mais baratas, tudo quebrada, porque aí vocês fazem um farelo dela. Porque qualquer, tipo lá, vai fazer um omelete, joga lá um pouco de farinha no meio lá e faz uma crepioca de ovo com a farinha pode ser de avelã, pode ser de nozes, pode ser, né, de castanha. Porque, e outra, castanha na salada, isso ajuda muito, é gordura, né? Vocês vão aproveitar bastante. Então, compra bastante mesmo. Amendoim também é bom. Só tomar cuidado, porque assim, eu não sei vocês, mas eu tenho alergia a amendoim. Então, quando eu como amendoim, aumenta uns caroços assim na testa, dá alergia. Na testa não, assim do lado, assim, ó. Então, fique atento a isso, porque algumas pessoas também têm esse tipo de alergia e não sabem. Só que em mim dá na testa, mas tem gente que dá nas costas, entendeu? Isso aí é excesso de selênio que tem no amendoim. Maurício. Oi. Bem? Oi, tudo bom, pode falar. Deixa eu te perguntar, por exemplo, antes mesmo de você passar tudo isso, eu estava comendo bastante, outro dia eu estava comendo aqui no calorias, que eu estava ingerindo muita gordura, e eu parei porque eu não sabia se era o certo da semana passada. Aí, então, por exemplo, 3 vezes por semana, eu posso tomar o Tricore como pós-treino? Geralmente eu treino antes das 6. Pode sim, não tem problema nenhum, não. E aí só que nesse caso eu não posso fazer mais nenhuma refeição depois disso, certo? Não, depende. Por isso que eu falo, tem que anotar, né? Tem que colocar no aplicativo para ver, porque às vezes nessa hora do treino, você tomou o Tricore, ainda está faltando muita energia ainda para consumir, né? Ah, tá, entendi. Não, beleza, então, já esclareceu, já entendi como que eu vou calcular aqui, que eu já alterei todos os índices que você deu aqui. Por exemplo, o Tricore não precisa ser consumido líquido. Eu faço panqueca de Tricore. Eu faço waffle com ele, às vezes, quando eu tomo líquido. Ótimo. Pode fazer isso. Eu faço panqueca, faço de manhã. Eu coloco lá a dose Tricore e mais canela, cacau em pó e 2 claras de ovos. Misturo tudo ali, viro mingau, coloco na frigideira. Fica perfeito. Tomo com café puro. Não, beleza, então. Obrigada. Tá ótimo. Bom, acho que por hoje tá bom, né, gente? Ó, vocês tiveram 2 horas de aula de nutrição hoje. Vou dar um certificado para vocês aí no final do... Maurício, olha eu atrasada. Só uma pergunta rapidinho. Sim. Eles falam muito com relação aos metais pesados que tem no atum, ao fitato que tem nos grãos. E assim, eu até diminuí um pouco a ingestão de atum e de castanhas, essas coisas, por causa do fitato. O que você diz com relação a isso? Ó, fitato ele tem mais em grãos, soja, grão de bico. Tanto é que eu tomava shake com leite de amêndoa, eu até parei. Embora eu deixasse ela 18 horas ali de molho fermentando, mas... Então, é porque você fazia ela, né? Caseiro, né? Você batia.
Mas em relação a tudo que é esse tipo leite, na verdade é suco, né? Suco de amêndoa e tal. A forma, né? Fala leite porque fica branco, né? Mas esse tipo, eu não tomo leite de amêndoa, essas coisas. Eu prefiro comer o negócio, né? Leite, se for só leite de coco, e quando se é para tomar leite, tomo leite normal mesmo. Porque aí eu misturo com café. Mas assim, eu não como grão de bico, ervilha, milho, soja, né, em grãos, assim, dificilmente. Eu como tofu, essas coisas que já tá toda processada, assim, né, bem tá feitinho e tal. Então, grãos, nem feijão eu tô comendo. Então, eu particularmente também já li bastante sobre isso, e realmente, nessa dieta, grãos não entra, tá? É só essa parte que eu falei, né, das castanhas, né, que são oleaginosas. Então, ela não está classificada como grãos, como o grão de bico, como a soja e tal. Agora, ela é classificada como gordura. Então, tudo bem. E a outra era o que você falou? Os metais pesados do atum. Sim, hoje em dia, do atum, do salmão. Salmão, nem o salmão que a gente come hoje, gente, é salmão do fundo do mar. Então, tudo de cativeiro, tudo come ração, come cocô do outro, enfim, é tudo porcaria. Sinceramente é isso. Mas você tem que comer. Não dá para viver só de líquido, né? Por isso que eu falo, a alimentação ela tem que ser equilibrada, é comer de tudo um pouco. Não adianta lá comprar 20 quilos de peixe, um peixe só e comer todo dia. Não dá, né? O que vocês podem fazer é variar. Por exemplo, o camarão. Camarão é o peixe que tem mais proteína. Só que é o peixe que é o quê? Limpa o rio, né? Faz a limpeza, ou seja, o bicho que mais come lixo, mas é o que mais tem proteína. Então, olha se vocês verem as coisas que a gente está. Se a gente entrar nessa conversa do alimento que é saudável, não dá, né? A gente assusta. Mas eu falo de comer o atum porque é uma fonte de proteína e de gordura. Acho que vale a pena você fracionar aí com outros tipos de alimentação. E aí sempre o sólido natural, né? É o quê? O atum sólido natural. Sim. É melhor. Você pode... Eu compro os dois. Eu compro no óleo e no natural. Porque assim, a explicação é básica. No óleo tem menos sódio e mais gordura. Então, se a gente estivesse falando uma dieta restrita em gordura, esse não encaixaria, tá? Mas a gente está falando numa dieta cetogênica, que tem que ter gordura. Então, o atum em óleo é muito melhor. O atum natural, ele tem muito sódio. Isso é o que a empresa vende pra gente, de que atum, né, tipo natural, é mais saudável. Não é mais saudável, ele tem mais sódio para manter aquele atum ali na lata. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. Como é que a gente faz? Divide, compra, um dia vocês comem com óleo, outro dia com água, um dia com óleo, um dia com água. Eu faço assim, eu vou comendo de tudo um pouco, gente, senão você fica neurótico. Pode falar. Ô Maurício, eu estava acompanhando lá, eu estava alimentando, né, o aplicativo e teve dias que eu comi 3.000 e poucos miligramas de sódio, isso que eu ia perguntar também para você. Então. Qual é a quantidade mínima? Eu dei uma leve pesquisada e tipo entre 1, 2, é isso mesmo? Gramas? Mas eu achei muito. Não, é 2 gramas de sal por dia que você pode ingerir no máximo, só que o brasileiro come 6. Entendeu? Acho que é 6 a 8. Então, o brasileiro acho que é tá no ranking de quem mais consome sal. Acho que era isso, acho que era 6 ou 7. Então, mas só pode 2. Por isso que eu tô falando, isso que a Ana comentou, é justamente isso. Se você come só no óleo, tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Se é só no natural, que tem muito sódio, aí você come pouca caloria, mas explode o seu sódio. Então tem que controlar isso. Por isso que é importante. O aplicativo vai ajudar bastante nisso, para vocês terem uma noção da rotina alimentar de vocês. Quando vocês olham o que vocês estão fazendo, é bem diferente. Por isso que quando os profissionais da área, né, de coach,
desenvolvimento pessoal fala para vocês anotarem o sonho de vocês, para vocês planejarem o dia de vocês, porque quando visualizam o que vocês estão fazendo, fica muito mais claro. E a dieta é a mesma coisa, quando vocês anotam o que vocês estão comendo, fica tudo muito mais claro, entendeu? Muito mais fácil. Pesar também a porção ajuda bastante, tá? Não comer em excesso, comer de 250 a 300 gramas, né? 350 gramas o prato, dependendo de cada pessoa. É uma quantidade boa, está sempre bem disposto, né? Quando come muito, não é legal. Agora, falar, mas você não está falando que tem que comer bastante calorias e tal? Aí que tá. Eu posso comer 300 gramas de proteína e carboidrato, ou eu posso comer 300 gramas de gordura, né? Se eu comer 300 gramas de gordura, eu estou consumindo 2.700 calorias. Não é isso, Thiago? Né? O cálculo aqui está certo, né? 300 gramas e uma refeição de gordura são 2.700 calorias. Isso é pouco? Não é pouco. Tá entendendo? Então, olha só, vocês estão vendo como que funciona o lance. A quantidade em gramas ali, a refeição, ela tem que ser pouca. O que difere é a qualidade que vocês estão comendo. Tá? Isso muda muito. Por isso que vocês vão ver, que vocês vão ficar assim, uma coisa eu garanto. A partir do momento que vocês entrarem nesse tipo de dieta, vocês vão ter muito mais prazer em comer as coisas. Quando ir para a festa lá de gala, da Herbalife, vai se arrebentar em comer. Porque quando vocês comem certo, aí vocês vão numa festa, pode comer, porque é importante vocês também serem sociais e mostrar para as pessoas fora da Herbalife que vocês comem muito bem, né? E fala, nossa, você come esse monte de coisa e é magro? Aí vocês inventam, cada um vende o seu, faz o seu pitch, né? Cada um faz o seu. Quando vocês comem muito certo, principalmente muita gordura, o corpo, o seu intestino, ele fica impermeabilizado, tá? E não deixa que entre, tipo lá quando eu como um glúten, aí entra dentro da célula, não acontece isso. Então, tá impermeabilizado, tá bonitinho o intestino de vocês, tá produzindo todos os hormônios, tá tudo lindo, tá feliz, né, que é o que acontece. Quando come um McDonald's, por exemplo, né, um lixo, ou vai numa festa e come por porcariada, sabe o que acontece com vocês? Fisiologicamente, dá diarreia. Só isso. Solta tudo aquilo que vocês comeram, o corpo ele expele, porque aquilo ali ele não absorve, então ele joga fora. Vocês vão ter uma diarreia, quer jogar o lixo fora e tá tudo certo. Volta ao normal. Não engorda, não acontece nada. Entendeu? Agora, quando vai lá, toda festinha, come um pouquinho, chega em casa, come uma coisinha errada, aí, meu filho, vai absorver. Aí, não dá diarreia, não. Dá barriga mesmo. Entendeu? Mas é isso. Eu acho que, sim, a gente clareou bastante coisa aqui, né? Tem gente que já está até dormindo, né? A Nayane já está dormindo. A Vanessa também está toda quietinha. Então, acho que é isso aí. Fechou, pessoal? Eu vou esperar agora, eu vou finalizar com vocês aqui e depois o Zoom ele dá um tempo para gravar e joga lá depois no computador. Talvez amanhã cedo eu suba no YouTube, tá? Aí depois eu já coloco no grupo para vocês aí, para quem perdeu, assistir novamente, acompanhar. E se alguém perguntar, fala que amanhã vai estar lá no grupo, tranquilo. Fechou? Então vamos trabalhar dessa maneira. De nada, pessoal. Vamos trabalhar dessa maneira, né, nos próximos dias. E talvez nas próximas aulas a gente comece a falar mais de treinos, talvez de coisas diferentes, assim, tá? Porque dieta a gente vai trabalhar em cima disso. O que vai diferenciar é talvez tirar um pouco mais esse percentual, daqueles 20% que eu falei, a gente pode tirar um pouco mais, aumentar um pouco mais. Aí a gente não vai mais mexer no plano, a gente vai mudar um pouco as estratégias. Tá bom? Fazer ajustes. Fechou? Beijo para todos, abraço, fique com Deus. E qualquer dúvida, pode dar um print aí no aplicativo, joga lá no grupo e a gente vai discutindo isso aí. Valeu, pessoal. Tchau.